Vamos lá. Reconduzido à presidência da empresa pública Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia fala com exclusividade à TVCI sobre os projetos de 2023 e resultados de investimentos nos últimos anos nos portos paranaenses. Hoje nós viemos à empresa Portos do Paraná, onde quem nos recebe muito gentilmente é o Luiz Garcia, diretor-presidente da empresa, e fala a respeito do ano que passou e também dos próximos anos, próximos investimentos. Então, inicialmente, Luiz, muito obrigada por mais uma vez receber a nossa equipe por aqui. Nós que agradecemos, Diana, é sempre um prazer receber a TVCI aqui, uma das emissoras, talvez a maior emissora que sempre nos cobre, nos acompanha desde o início da gestão e mais um ano encerrando e nós batendo esse papo aqui. Luiz, esse ano foi um ano atípico, a gente teve bloqueios nas estradas, a gente teve muita chuva no decorrer do ano e a gente sabe que tudo isso impacta diretamente a atividade portuária. Findando o ano, qual é a avaliação que você faz de como isso acabou se revertendo ou se espelhando dentro das operações portuárias? Eu acho que não só esse ano, né? Se nós rememorarmos desde 2019, a cada ano a gente enfrenta alguma coisa. Então a gente já enfrentou uma seca severa no estado do Paraná, que prejudicou em muito a produção e, por consequência, a exportação de um dos nossos carro-chefes, que são os granéis vegetais. Nós tivemos o Covid, nós tivemos agora o acidente nas estradas, enfim. Cada ano nos deparamos, infelizmente, com uma surpresa. E os portos têm que estar acostumados ou têm que estar minimamente preparados para essas adversidades. Então, na questão das rodovias, nós temos uma ligação principal, que é a BR-277, a 376, ela é mais acessória, mas a 277 é o nosso fluxo maior. E num porto onde 80%, 82% da sua carga ainda é movimentada pelo modal rodoviário, nós temos que ter uma permanente atenção. Esses acidentes, eles num primeiro momento não causaram grandes danos, porque nós tínhamos grande volume de estoque aqui nos portos, então a carga que estava depositada nos terminais ou nos pátios, elas foram sendo atrapalhadas, mas também era um período de muita chuva. E, naturalmente, quando chove, 85%, 90% das nossas operações, elas são paralisadas. Então, os caminhões que não chegavam naqueles primeiros momentos mais tensos de interrupção, de bloqueio, não nos atrapalhou porque nós tínhamos estoque e não estávamos operando. É claro, ao decorrer com as liberações parciais, fez com que a Portos do Paraná e as empresas aqui operadoras reajustassem sua logística para que a gente não sofresse tanto e assim a gente dando continuidade às operações e chegando um ano, apesar dos pesares, muito próximo de quebrarmos o recorde histórico de nossa movimentação. É o 4º ano consecutivo, mesmo com as adversidades que a Portos do Paraná, com o empenho de todos, das empresas, dos trabalhadores, da nossa comunidade em geral, dos governos do estado do Paraná. O governador Ratinho Júnior, ele é um defensor maior dos portos, a prefeitura municipal, enfim, um conjunto de forças que faz com que a gente consiga atender toda essa demanda e mais um ano superando esse recorde. Se tudo der certo, falta bem pouquinho para que a gente consiga atingir mais uma vez essa marca histórica. E nem tudo foram só lágrimas, né? A gente teve também a derrocagem da Pedra da Palangana, do complexo de pedras ali da Palangana, e já está quase na fase final dessa derrocagem. Isso já se refletiu aqui na atividade portuária? A gente já tem uma melhora nessa competitividade do Porto de Paranaguá? Sim, nós já registramos. Então, essa é uma das obras, talvez, uma das mais aclamadas nos últimos 20 anos. Então, nós conseguimos tocar essa licitação, depois um grande trabalho, um longo trabalho para conseguir a emissão das licenças ambientais. Então, trabalho de 8, quase 10 anos, e fez com que, quando nossa gestão chegasse aqui, a gente tivesse a condição muito próxima de conseguir contratar essa obra e executar. Uma obra também muito que chama a atenção por ser diferente. É uma coisa que o Paraná não via nas últimas décadas, uma obra de implosão de pedra, né? É uma dragagem onde nós tiramos a pedra. Então, eu lembro que no começo dessa instrução
desse processo, dos anúncios da derrocagem, diversas dúvidas surgiram, principalmente em relação à conservação do meio ambiente. A gente conseguiu comprovar ao longo da execução dos trabalhos, e que não foi um trabalho curto, um trabalho longo, um trabalho extremamente cuidadoso. Nós conseguimos comprovar o mínimo impacto ambiental. Então, mesmo com toda a estrutura montada, pouco se precisou utilizar daquelas infraestruturas postas para eventuais danos maiores, e a gente conseguiu sim ganhar. É uma obra que ela não chegou ao seu fim, falta muito pouco, porém nós conseguimos já, junto à Marinha, homologar de forma gradual. Essa obra era importantíssima porque era um ponto muito frágil na nossa segurança da navegação. A depender das condições de maré, variação de maré, maré negativa, um desprendimento de um navio à deriva, podia-se romper um casco com milhões de litros de óleo pesado. Então, imagina o dano ambiental muito maior do que essa intervenção muito bem programada. Então, essa obra ela nos deu esses 2 pontos, né? Um ganho operacional já e também uma tranquilidade ou uma segurança cada vez maior de operação marítima aqui na nossa Bahia. Só para que o nosso público entenda, aquele público que é uma pequena porcentagem que não tem trabalhador portuário na família, talvez aqui no nosso litoral, hoje o Porto de Paranaguá já consegue receber navios maiores, assim, sendo mais competitivo com relação aos outros portos? Sim, nós aumentamos a profundidade, o calado, né? É muito falado, o calado é da linha, daquilo que a gente não enxerga do navio. Então, da linha da água para baixo é quanto um navio ele pode operar. Então, nós tínhamos algumas restrições aqui. A execução da obra, nós tínhamos uma profundidade, um calado autorizado de operação de 12,5 metros, ou seja, abaixo da linha da água, o navio poderia afundar ali 12,5 metros. E nós, com essa obra de derrocagem, a intenção é chegar em 13,5 metros, tá? De calado operacional. Além disso, tem uma folga ainda após o término ali do casco do navio, para que a navegação ocorra. Então, é isso que nos motiva. Puxa, 1 metro? O que representa 1 metro? 1 metro no fim do dia representa 7.000 toneladas a mais no navio. Então, isso demonstra o quanto é importante uma obra dessas para que a gente se mantenha competitivo. Hoje, centes de dólar definem o lugar de importação e exportação daquela carga. Nós perdemos aqui para o Porto de Santos, por exemplo, 2 milhões de toneladas mapeadas, porque ao final da conta logística, ou seja, saindo da fazenda até chegar no porto, dá uma diferença por tonelada de 2 centes de dólar. Fica mais barato para Santos do que para Paranaguá. Então, qualquer avanço, seja em obra de infraestrutura, seja em melhoria de condição operacional, mesmo com poucas ou não tão grandes intervenções, mas ajustes operacionais que nos possibilitem entregar cada vez um porto mais competitivo. Falando em competitividade, qualidade de serviço, a gente tem aqui o nosso corredor de exportação, que é motivo de orgulho para muita gente, né? Principalmente para quem busca conhecer um pouco mais a fundo a atividade portuária. E o senhor esteve em Portugal, junto com mais um grupo de trabalho, para apresentar o modelo utilizado aqui em Paranaguá para o mundo inteiro. Por que isso? Qual foi o motivo, né, de justamente Paranaguá ter ido até lá para mostrar o nosso corredor de exportação? Nosso corredor de exportação é um modelo único no mundo. E não foi nossa gestão, foi desenhado lá na década de 70. E um modelo hoje que representa praticamente o nosso coração. 57 milhões de toneladas que nós movimentamos no ano passado, 20 milhões representaram as cargas transitadas pelo corredor de exportação. É um conjunto de 11 empresas que se interligam e saem por um mesmo caminho. Então, nós fomos convidados a integrar uma missão. Então, foi o Porto, eu representei a autoridade portuária e todas as empresas que formam o corredor de exportação estiveram lá conosco, falando um pouco mais do nosso modelo. Então, é diferente já para o Brasil, imagina para aqueles portos que não estão acostumados com esse modelo. Então, tivemos a oportunidade de apresentar em Portugal e na Espanha um pouco da nossa história, um pouco do nosso trabalho e comprovar ali como eficientes somos nessa estruturação de operação e na qualidade dos serviços prestados. Então,
Tá certo. Presidente, eu vou pedir uma licença, um minutinho, a gente vai fazer um intervalo comercial agora. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais com o Luiz Garcia, porque Paranaguá realmente recebeu grandes prêmios aí durante o decorrer desse ano. A empresa Portos do Paraná foi muito premiada esse ano, mais uma vez. Então a gente volta falando disso daqui a pouquinho. Estamos de volta conversando com o diretor-presidente da empresa Portos do Paraná a respeito de todas as notícias que envolveram o Porto de Paranaguá, o Porto de Antonina nesse último ano. Luiz, uma das questões diferentes que a gente viu esse ano, não tão diferentes, né? Porque a gente já viu há alguns anos, mas para a história recente do Porto, sim, foi a atracação dos navios de cruzeiro. O que representa para o Porto de Paranaguá receber um navio de cruzeiro? Porque isso não impacta nada em operação de cargas ou então na movimentação, né, dessas toneladas que a gente busca todos os anos. Mas o que representa isso, esse navio de cruzeiro chegando aqui ao Porto de Paranaguá? Como você diz, é um trabalho um pouco também da importância de termos um porto aqui olhando para a comunidade. E esse apelo para os navios de passageiro veio muito do governador. Desde o seu primeiro dia ele falou: eu quero também que o porto seja reconhecido como um porto adequado para receber os navios de passageiros. Normalmente nós somos reconhecidos como um porto de carga e isso naturalmente afasta esses navios de passageiros. Então, desde o início da gestão, com o apoio do governador, buscamos convencer as cruzeiristas a atracarem aqui nessa escala teste que aconteceu. Então, nós tivemos já algumas atracações, mas são navios, né, não que fazem a costa brasileira na temporada de cruzeiros de forma regular, exceto esse navio Harmonia, que atracou aqui esse final de semana. São navios que, por vezes, param. Então, nós tivemos aqui navios vindo da Alemanha, da Europa, dos Estados Unidos, que param aqui, descem, fazem uma parada técnica, visitam aí o município e vão embora. E esse navio da MSC que parou, não, esse é da temporada regular de cruzeiros. Então, eles fizeram uma escala teste aqui para entender quanto estávamos preparados. E aí um número muito interessante, como você disse, para o Porto, a gente brinca, né? Vamos pesar os passageiros e somar no nosso volume de carga transitada. Mas para o município ou para o litoral, né? Porque aqui eles visitaram a nossa Bahia, então atividades marítimas, eles foram a Morretes, foram a Curitiba, desceram de trem, ficaram aqui na nossa Paranaguá, enfim. Tem um estudo técnico, estudo da Associação dos Cruzeiristas, que cada cruzeirista deixa no seu local de desembarque em torno de R$610. Então, isso representa o motorista do ônibus que está levando eles, o aluguel do barco, a comida no restaurante, a compra de lembrancinha. Então, a hora que você multiplica por 2.000 pessoas que podem descer, demonstra o quão importante é para a atividade econômica também o setor de cruzeiros. E o Porto, engajado, que com a nossa comunidade, ele tem o dever de atrair cada vez mais esses tipos de embarcações para que eles se sintam confortáveis e aí sim a gente caminhar para uma regularidade dessas atracações. Luiz, agora os portos do Paraná trabalham, operam, né, não querendo os prêmios, né, que a gente tem até alguns aqui, mas em consequência do trabalho bem realizado, acaba recebendo. Então, Porto de Paranaguá, mais uma vez, premiadíssimo, ganhou prêmios esse ano na ANTAC, ganhou prêmio também do Ministério da Infraestrutura, que a gente ficou sabendo que é um prêmio importantíssimo, e também destaque na COP27, também relacionado a esse meio ambiente, né? Então, foi um ano positivo para a empresa Portos do Paraná. Vocês avaliam que foi 2022, assim, termina como vocês queriam? Nós sempre queremos mais, né? Então, ao fim do ano, a gente sempre mais olha o que deixou de fazer e aquilo que foi feito é um pouco do costume daquelas pessoas e a gente tem um time muito engajado em produzir cada vez mais para que a gente avance cada vez mais. Mas sim, foi um ano espetacular, como esses anos todos desde 2019 foram. Então, esses prêmios hoje que o Ministério da Infraestrutura, desde 2019, o Ministério da Infraestrutura premia todas as autoridades portuárias. Então, a gente está falando de mais de 30 autoridades portuárias que concorrem aos prêmios.
e desde 2019 nós somos reconhecidos como a melhor autoridade portuária do país, em termos de gestão. Muito grande, né, esse prêmio, né? Então ele representa muita coisa para a gente. Então mostra que nós estamos no caminho certo, o que nos coloca uma pressão sempre para o ano seguinte. Nós temos o primeiro lugar e temos que manter. E é assim, então conseguimos 2019, 20, 21, eles analisam os dados fechados e agora é torcer para que 2022 eles tenham entendido com análises muito objetivas, são mais de 20 critérios que são analisados para que a gente atinja, e nesse último ano a gente atingiu a pontuação máxima nesse critério de gestão. E talvez o maior reconhecimento junto desse prêmio da agência reguladora, que está conosco todo ano, é a ONU convidar diretamente a Portos do Paraná a ser representante do setor portuário mundial na sua convenção. Então nós tivemos na COP25, que foi em 2019, ela foi em Madrid. Nós tivemos no ano passado, porque teve o gap, né, a falta por conta da pandemia que não teve. Então nós tivemos em 2020, na COP26, se eu não me engano foi na Escócia, também representando todo o setor portuário mundial, e agora no Egito nós tivemos a condição de novo de sermos convidados. Alguns outros portos brasileiros vão lá, mas aqui o Brasil tem um stand e o Brasil acaba chamando outros portos. Mas diretamente convidados pela ONU, temos o orgulho de dizer que o Paraná é a única autoridade portuária convidada pela ONU para falar um pouco mais dos grandes programas ambientais. São mais de 40 programas ambientais que nós temos, uma aplicação imensa de recursos todo ano, e não são gastos, nós entendemos como investimentos para que a gente consiga comprovar ano a ano que é possível um desenvolvimento sustentável, é possível com que o porto cresça, que o porto gere mais renda, gere mais emprego, mas também em consonância e num respeito harmônico com o nosso meio ambiente. Certo, Luiz, que os próximos anos, que o próximo ano principalmente, né, seja excelente, melhor do que esses que já passaram, que já vieram recheados de prêmios e de quebra de recordes. E mais uma vez, muito obrigada por ter nos recebido aqui para falar tanto, né, e mostrar um pouquinho só aí do seu conhecimento a respeito dos portos aqui do Paraná. Eu que agradeço, Diana, agradeço a TVCI por essa cobertura, porque nós, quando temos a oportunidade de falar com vocês, para o público, é sempre importante porque, naturalmente, nós somos uma atividade fechada. Fechada por questão de segurança operacional, segurança de fronteira, segurança alfandegária. Então, não somos um porto do que era há 40 anos. Muitas pessoas falavam, poxa, eu almoçava lá dentro com meu pai, com meu avô, trabalhando. Hoje as regras mudaram para a segurança de todos. Então, e há muitas místicas em volta do porto. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais do que a gente está desenvolvendo, a gente elimina qualquer tipo de dúvida e talvez as pessoas passem a enxergar também como um bom vizinho, né? Uma coisa que eu sempre repito, nós somos um vizinho pesado, nós sabemos que trazemos ônus, mas temos que olhar também o lado positivo de termos um porto aqui. O nosso dever é esse, cada vez mais melhorar não só a relação operacional do porto, mas também a relação com toda a nossa comunidade. Obrigado. Espero que a gente consiga, né, mostrar à população aí do nosso litoral a grande importância que tem esse porto aqui para a nossa região, e também que a gente consiga mostrar o quanto o porto é motivo de orgulho para todos nós que moramos por aqui. Muita gente já fala super bem dos nossos portos, né, no exterior, então talvez falte um pouquinho a gente ter um pouquinho mais de orgulho aí dos nossos terminais. A gente conversou com o Luiz Garcia, ele que é diretor-presidente da empresa Portos do Paraná.